Voltando para a questão do filme, então você dá o máximo pelos colegas e tal, que o técnico usa é muito interessante. Você não faz só por você, ninguém faz só por você, você também se beneficia pelo esforço dos outros também, né? É legal, além de manter a equipe mais unida de uma certa maneira. Pelo menos tem uma tendência de que isso aconteça. O rádio vai se tornando ajudante naturalmente ali, naturalmente, né? Mas assim, acaba que ele vai se aproximando, se acostumando, tem essa abertura para que ele entre, o técnico é convidativo, ele está oferecendo um espaço, não é casualidade, o técnico está oferecendo ali um espaço, ele insinua pro assistente dele, auxiliar técnico também de se aproximar ali e tal, com uma fala, alguma coisa, e nisso já, quando se trava ali um diálogo inicial, então já se conhece um pouco do outro, né? O rádio ali era praticamente uma criança, né? Emocionalmente, intelectualmente. É, então fica mais fácil, né? Não é uma pessoa agressiva nem nada. É, o, Começa a aparecer outros personagens, como auxiliar técnico, e o Johnny, que é o da bola da cena inicial, ele é o astro do time, e o pai dele também começa já a aparecer quando o rádio começa a fazer lá umas coisas, ela começa a curtir a participação dele e tal, mostra o Frank, que é o pai do Johnny, olhando, tal, o que é isso e tal, estranhando. E aí já começa naquela resenha final, todo jogo, né, passa aquela resenha que o técnico vai lá na barbearia tomar aquele café e tal, bate aquele papo, aquela coisa tradicional lá deles, que fica bem claro, né, que é costume, né, do técnico passar lá depois. E já recebe críticas, né, o pai do Johnny fala se ele está treinando no time ou cuidando de um clube social e tal, como se a gente precisasse separar, né? A gente não pudesse pensar no social só no time, né? Questão do foco, né? Que fica muito... Ele pega muito essa questão o filme todo. Ele já começa ali, né? Um foco como único foco no filho dele, no time, mas na verdade no filho dele, né? Como o principal, mais importante, unicamente. Não prioritariamente, mas exclusivamente. Que é a grande diferença, né, da visão do Frank para a visão do técnico, né, e de muitos outros, mas fica muita gente ali meio em cima do muro. Ninguém realmente está ali apoiando o técnico. A esposa entende mais, mas não, né? Ninguém está ali incentivando muito, né? A própria diretora é muito hesitante, receosa, não tem ninguém ali com ele, ali, é ele fazendo aquilo e pronto. O auxiliar técnico tá com ele porque deve mas não é alguém que está ali tipo, pô, que legal e tal, assim, julgando, né? O técnico fica fazendo isso mais por ele mesmo. Essa coisa do Frank também é um medo, né? De que o técnico tenha perdido o foco. O Frank é uma das pessoas que mais manifesta medo no filme, medo e barra receio, né? Então, ele diz o que é uma distração não tão importante. Então, não é um aspecto da vida, o social não é um aspecto da vida, é uma distração, né? E isso é um desequilíbrio da parte dele. Tem recomendações até de que você, em função de resultados, do que você quer obter, que você perca o equilíbrio. Mas isso é sobre você mesmo. Quando você recomenda que alguém perca o equilíbrio, não é perder, desculpa, abrir mão do equilíbrio, é uma recomendação que se fala algumas vezes, isso é um cálculo que você faz para a sua vida. Quando você pode abrir mão de certas coisas, é sobre você. Abrir mão de que você querer que um professor que também é técnico abra mão de ajudar
um rapaz, abra mão de fazer ali o seu papel também social, é se meter na vida do outro, né? Não é sobre você. É daí que você está sendo egocêntrico. Você acha que é sobre você, mas não é. E esse é um bom exemplo. Esse ator faz muito bem o papel dele ali na expressão que ele tem e tal. Vários momentos fica aquela coisa egocêntrica, né? E a preocupação excessiva, porque o filho dele é bom, né? E claro, existe uma pressão né, de que tem que ser muito bom para conseguir chegar em certos lugares, para ser um atleta profissional. O futuro do filho dele, é claro que importa, é claro que é importante demais e deveria até ser prioridade do técnico. Mas o técnico é afetado por isso, mas é prioridade. Ali, enquanto técnico, no momento de técnico, ele não para de prestar atenção no jogo para ir prestar atenção no rádio, sabe? Assim, parar. Ele lida com, por exemplo, quando o rádio invade o campo, não sei o que, ele chama de volta e tal, ele ali tenta contornar, existe um prejuízo. Não quando eu digo que ainda é a prioridade do técnico, não quer dizer que não seja afetado. O prioritário é porque é o primeiro. Mas quando você tem algo que é prioritário, você já está colocando numa ordem. Você só pode dizer que algo é primeiro, só faz sentido dizer que alguma coisa é primeira, porque tem outras que são segunda, terceira, quarta. Você só pode colocar em ordem mais de uma coisa ou alguma coisa referente a algo, mas no sentido de ordenamento de prioridade, quais são as coisas primeiras, né? Então, o técnico está treinando o time, está ali, não mostra essa cena, mas ele poderia, por exemplo, pedir para o auxiliar cuidar do rádio, para alguém ficar ali com ele, é que não chega a ser necessário. Existe uma adaptação também do rádio ali, de entender que ele não pode falar as jogadas. Ele falou uma vez, depois não falou mais. Invadiu ali o campo uma vez, depois não invadiu mais. E eu estou falando isso, não estou sendo ingênuo de pensar que só porque no filme foi uma vez, não houveram outras. Talvez tenham havido outras. A questão é que existe uma adaptação. É um processo de adaptação. Mesmo que tenham havido 3 ou 4, 2 ou 3, uma ou duas, tem um nível de tolerância subjetivo, sabe? De entender se é passível de ser contornado ou não a situação, a dispor de certo prejuízo. O que eu estou querendo dizer? Se eu estiver falando muito difícil aqui, sei lá. Quando você convida alguém para ir na sua casa, você não convida porque você tem certeza absoluta que você vai ter prejuízo nenhum, que ninguém vai quebrar nada. Você convida sabendo que você pode ter algum prejuízo. Você não quer ter. Você está convidando para a pessoa ir na sua casa, digamos, para jantar. Você não. Assim, geralmente, você convida uma pessoa para jantar, geralmente, para você receber a pessoa, para ter a pessoa no seu convívio ali naquele momento. Não para dar alimento para ela, sabe? Você convida alguém para jantar, assim, é um compromisso social ali que está havendo, né? A pessoa ela vai jantar, mas está convidando para ir na sua casa, para conversar, para jantar junto. Não é uma doação de alimento. Então a prioridade ali é estar junto, ou deveria ser, eu estou dizendo na maioria dos casos, nem sempre. Na maioria dos casos estar junto. Agora, o fato de você querer estar junto não quer dizer que você não vá alimentar aquelas pessoas, que você não possa ter quebrar alguma louça, alguém ter um acidente ali e rasgar o tapete, derramar vinho no tapete, por exemplo, numa poltrona. Quando ele coloca o rádio ali no time, não quer dizer só por isso que tem obrigatoriedade de dar certo de primeira, que não tenha sido calculado certo risco. Como também os próprios atletas que estão ali jogando podem perder jogadas, jogarem mal. Você ganha e você perde. O tempo todo ali o time estava indo mal e tal. Assim, todo mundo queria evitar as perdas. Poxa, o técnico podia ter jogado melhor. Jogado não, né? O técnico podia ter
obtido melhores resultados, porque ele tem um time muito bom. Foi comentado isso lá, né? Ok, realmente, assim, a gente quer evitar. Mas a inclusão social, todo o trabalho escolar, ele também é social. Também há um trabalho social com o Johnny. Por exemplo, ele era um garoto que era ali problemático. Ele causou, ele liderava o time. Ele pode não ter necessariamente ter sido o primeiro ou ter pensado em tudo. Ali mostra como se ele liderasse, inclusive ali nas brincadeiras, me fugiu a palavra aqui agora, ali nas travessuras de prender o rádio naquele quartinho. Tanto que mostrou o Johnny indo lá buscar a bola no começo, eu ainda falei o nome dele, mostrou ele indo lá buscar a bola. Depois ali no quartinho ele estava ali junto, ali como se estivesse entre os principais. Na história do banheiro, o Johnny vai falar pro rádio para ir no banheiro. Então, assim, ele é causador de problema ali. E ainda assim, eu acho que entende-se bem que ele passa por problemas, que ele tem dificuldades, ele, o Johnny, né? E é feita uma inclusão ali. Quando ele fica fora do jogo, e né, mais à frente, e o técnico, a diretora, né, o técnico coloca ele para fora do próximo jogo, e a diretora fala para ele torcer pelos colegas e tal. Ele sai e tal, depois é bom estar aqui de volta, e sorri pro técnico, tipo assim, pô, tô feliz de estar aqui de volta. Sabe? Ninguém ali é um caso perdido, sabe? Mas o Johnny está muito mais próximo disso do que o rádio, num sentido de convívio social. O rádio não causa problemas. Então, é preciso tolerância. Imagina, o Johnny causou problema fora, está expulso. Deu mal entendido com o rádio e expulsa. Se fosse para seguir esse critério, né, de causar problema, de estar no caminho, quando o Johnny causou o primeiro problema, ele teria sido expulso da escola. E o Frank não queria isso. Né? Mas aí está a hipocrisia, né? Para uns, a intolerância, para outros, a tolerância máxima. Por quê? Por causa dos resultados, né? Aí já começa a aparecer o problema do positivismo. Quem dá resultado merece tudo. O que é resultado, né? Porque ele faz mais cesta e é uma pessoa mais importante. Aí a gente vai ter essa questão da supervalorização do atleta. Tem várias questões aí que estão envolvidas nisso, né? Avaliar as pessoas por resultados e não por quem elas são, como elas chegaram nesses resultados, tudo isso. É, o técnico conversa com a mãe, lá leva o rádio em casa, né? Conversa um pouquinho com a mãe confirma, né, o que eu estava falando. O rádio tem um bom coração e que as pessoas só não, muitas vezes não se permitem conhecer melhor, né? Que ele é uma ótima pessoa, que tem um bom coração. O que, novamente, né, assinala a questão aí de um possível preconceito, medo, né? Do que ele possa ser, de quem ele possa ser, um receio, né? Que no geral é a maneira como as pessoas são vistas, as pessoas que têm alguma questão com saúde mental, né? Ou os loucos, por assim dizer, né? Muitas vezes se tem uma cultura de medo, né? Como se fossem perigosos e tal, quando na verdade não é bem assim, né? Sempre é a questão de você conhecer. O técnico tenta colocar ele até no ônibus da escola depois, e o técnico estava naquela de que ele fosse aos poucos pertencendo ao time, fosse se engajando ali, porque não tinha como ele entrar na escola pela via tradicional, não tinha ali um projeto de inclusão em princípio. Aquela já era a inclusão. Entrou pela janela, né? E aí a diretora, novamente, medo, a diretora reage antecipadamente ao medo. A diretora é racista. E a diretora negra, isso fica bem importante, né? Que ela deixa claro, quando ela fala um homem negro com séria deficiência. Se fosse branco, talvez fosse diferente. Ela menciona o fato dele ser um homem negro com uma deficiência severa na presença dos alunos. Então, a mera presença dele é uma ameaça. E dentro dessa ameaça é o homem
é o negro e é a deficiência. Então, ela reage antecipadamente, né? Então, ela... Desculpa, gente, eu estou cometendo um erro aqui. Ela age, ela não reage, ela age, né? Antecipadamente. Ela estaria reagindo se tivesse havido alguma coisa, que não houve, ele não fez nada, então ela não está reagindo. O racismo não é uma reação, ele é uma ação. Por isso ele é tão destrutivo, ele é tão ruim. Porque ele é a base de ignorância. Ele é feito, ele é tomado como atitude à base, ou seja, sem uma base, a não ser pelo fato de que você ignora aquilo que está diante de você. Ela é mais ou menos como aquela mãe que atravessa a rua. Por via das dúvidas, ela atravessa a rua. Por via das dúvidas, ele não vai no ônibus, né? E é claro que essa diretora procura enfrentar, mostra ela tentando ter coragem e aos poucos ela vai conseguindo essa coragem. Ela confunde um pouco, ela confunde essa zona de conforto com as questões morais dela e ela vai aos poucos, ela também vai entendendo melhor, né, a situação, mas de maneira tardia. Todo filme ela tá ali de maneira tardia até finalmente, né, junto com a maré dos acontecimentos e de tudo, ela, né, depois no final consente de maneira mais liberta, vamos dizer assim, a presença do... Liberta ela consigo mesma, né? A presença do rádio na escola. Isso também é importante, muito importante, porque, assim, pegando vocês como técnico, comparando vocês ao técnico, vocês podem estar nutridos da motivação mais linda, da benfeitoria, vocês podem estar, assim, num intuito muito lindo, muito, muito ótimo de ajudar e tal, mas isso não pode ser uma neurose, se tornar uma coisa assim egocêntrica, né? Como o Frank, que a tua empreitada tem que ser a prova de falha. É muito importante esse momento em que o rádio não embarca no ônibus, porque a vida é assim para o técnico e é assim para vocês. Nem tudo é possível. Ele estava coberto de boas intenções, razão também de certa maneira, eu concordo, uma questão mais moral aí, subjetiva, pode, não pode, pelas normas ali o rádio não poderia ir no ônibus, e mesmo assim eu estou dizendo que está certo porque, cara, é só uma lei, a lei é feita para proteger a gente, né? Então a gente a lei tem que servir a gente, nós não somos escravos dela, nós não temos que servir a lei, né? A lei tem que servir a gente. Se aquilo está certo, a lei está errada. A lei da escola está errada em proibir que alguém que não é aluno entre. Ao mesmo tempo, é preciso que hajam leis, é claro que é preciso proteger as crianças e tal, mas tem que haver um discernimento. Alguém sem supervisão, alguém não autorizado, é uma margem que você consegue buscar na lei. E as margens também são polêmicas, elas por si elas não dão margem, elas já são a margem para uma violação, para alguém que quer cometer um crime. Então, assim, é muito difícil estar nessa posição. Eu estou criticando a diretora ali, falei do racismo, mas é uma posição extremamente difícil. Ela, no fim das contas, é a maior responsável. O técnico estava numa empreitada ali da vida dele e tal, mas a responsável na escola, em última instância, é a diretora. Então é muito complicado, e porque ela tem que decidir de longe. E ela também não dispõe, ela não sabe de tudo que está acontecendo, como ela mesma fala ali, em sua defesa, né, que ela também está correta, ela não tem condição de colocar o rádio no microscópio, de olhar para ele com uma... Ela não tem condição naquele momento ali de olhar para ele de forma privilegiada, mas ela poderia, porque a situação requer. Caberia a ela justamente, por isso eu falei da zona de conforto. Essa é uma situação em que cabe. Ela não pode olhar para todos no microscópio, que eu acho que foi o que ela quis dizer. Ela se justificou e tal, que ela não pode, mas tem situações em que ela tem que sim colocar no microscópio.
Por isso ela não pode ir com todos, porque alguns ela tem. E algumas coisas ela tem que deixar correr, ela tem que confiar lá no corpo docente, né, que está trabalhando com ela. Aí ela fala um negócio horrível, né, que eu não sei se estamos realmente ajudando esse menino, esse garoto, ou se ele está virando uma espécie de um mascote diferente ou especial. Que também é um pensamento muito válido, apesar de ele ser ofensivo para o técnico, porque aí caberia também ela conhecer ele melhor, que é o que ele diz. Caberia, né, que ela emprestasse esse crédito a ele, né? Mas é uma reflexão super válida sobre o lugar dessa pessoa, para que ele não vire mesmo um mascote, porque a gente não tem tanto controle assim das coisas, tem um desencadear de eventos em que ele pode sim acabar virando um tipo de mascote. Porque inclusive lá eles têm essa cultura do mascote pulando e fazendo graça e não sei o quê. E o comportamento do rádio em certos momentos é parecido. Então, por mais que não haja essa intenção, há um lugar. A gente não pode pensar que não há um lugar ali disponível e que possa ser entendido dessa forma. Para muitas pessoas, com certeza deve ser assim que foi lida a situação. Arrumaram botaram o garoto lá de mascote. Certo, é bem válida essa discussão, só não entra aqui, não entra no filme ali também. Mas só o carinho, o cuidado de se pensar isso já é alguma coisa. Aí não vai, o rádio não vai no ônibus, é uma cena ali mais um pouco assim dramática, que ele fica ouvindo rádio na chuva e tal, e o time perde e tal, assim, dá peninha, né? Poxa, ele fica lá e tal, queria estar junto com o time. É muito legal, assim, muito fofo, né? Muito fofinho. É... Então, é... aí depois vem a cena que eles estão na lanchonete. Cara, o Ed Harris, assim, sei lá, pô, cara, aquela coisa meio assim, paterna, não sei, aquele cuidado, né? Ele tá lá com o rádio na lanchonete, ele tá cuidando do garoto, ele tá, poxa, sendo a melhor pessoa que ele pode, né? Com o rádio. Aí o rádio tá lá, ele leva, né? O rádio para comer e aí o rádio se suja, ele vai limpar ali, tá, acho que com mostarda na boca. Aí os caras olham assim e tal. É complicado, né? Os caras olham ali para eles e não falam nada. O filme não, o filme não dá essa informação. O que, que eles estão pensando? Mas não dá para pensar assim se existe uma maldade com alguma conotação talvez sexual, de sexualidade. Mas há uma maldade, há alguma coisa ali, desculpa, uma reprovação, Então, os caras estão olhando ali, tem com ar de reprovação, né? Não fica bem claro por quê, mas é uma questão racial, uma questão de serem dois homens. Eu queria colocar aí como uma aposta minha, né? Não está fechado o sentido, mas essa questão que hoje está mais aberta de se falar de uma homoafetividade que não necessariamente é uma questão sexual, mas para quem olha talvez seja, justamente porque ali são dois homens, né, em que um ele está com um gesto afetuoso e de cuidado, né, com o outro, e isso pode causar desconforto. Eu lembro agora, assim, falando de uma notícia que viralizou de pai e filho que foram espancados, eu acho que até que morreram, mas foram espancados, porque o pai foi dar um beijo no filho, sabe? O pessoal viu dois caras se beijando e desceram o pau, pô, e era pai e filho, sabe? Como se eles fossem gays. E é horrível, absurdo, ridículo, né? E aí, né, esse desconforto. Por que eu não posso ter carinho com outra pessoa? Por ele ser homem, por que não pode se ter carinho, demonstração? Eu beijo meu pai, sempre que eu beijo meu pai, eu beijo meu pai. Eu só não cresci acostumado a beijar na boca. Eu beijo meu pai na bochecha, mas sempre que eu beijo meu pai, eu beijo. Se eu estiver na rua,
Não importa onde eu estiver, eu vejo meu pai, assim como eu vejo com minha mãe também, mesma coisa, desde criança, cara, e eu, questão de não mudar isso, não tratar meus pais diferente fora dos outros, sabe? Então, assim, quando eles estão ali na cafeteria, né, e ele está ali cuidando, uma coisa bonita que as pessoas olham como se fosse feia. Então o olhar diz muita coisa, né? A, a garçonete também está incomodada ali com a maneira do rádio, logo no começo, né? De que bateu nela, ali pegou com o braço, ela não foi nem um pouco compreensiva ali no primeiro momento, a reação dela, né? Depois ela mudou e tudo mais ali na hora, né? Tocou nela, essa coisa do toque também. O brasileiro está um pouco mais acostumado com o toque, mas lá fora, essa coisa de abraçar, de beijar, o brasileiro, né? Tem essa coisa de ver alguém, um amigo e tal, dar 2 beijinhos, homem com mulher, mais do que homem com homem, né? Oi, tudo bem? Dá aqueles 2 beijinhos. Lá fora isso tipo é estranho, porque esse cara tá me beijando, calma aí, que negócio é esse? É desconfortável, abraço, né? Até no começo do filme, quando o auxiliar técnico vai falar com o rádio, eu não vou te abraçar nem nada. Tem uma relação diferente que nós temos com abraço, por exemplo. Quando você já sabe da história, né, agora que vocês já viram o filme, né, quando você já sabe daquela história do que o técnico passou lá no início, por que ele está fazendo aquilo e tal, aí você vê, né, ele levando o rádio para fazer um lanche, passando tempo junto, dedicando atenção e tempo para ele, é muito bonito de ver, eu acho, assim, pessoal, né, minha opinião, mas estou escolhendo os filmes também que eu acho que são bonitos, que passam uma mensagem boa, né? Então, claro que está aí uma subjetividade também, né? O que não necessariamente você tem que concordar. Mas eu acho muito bonito. Enfim, tem uma questão aí também, para finalizar essa primeira parte, do enfrentamento e da lida com o problema. Nessa questão aí da barbearia, da resenha, né? O técnico sempre vai lá dar as caras. Eu falei Frank, o técnico, né? Sempre vai lá dar as caras no final dos jogos e tal. E aí o Frank, novamente, né, critica e tal, e coloca mais claramente o rádio como causa das derrotas. Mas é legal que o técnico, ganhando ou perdendo, ele vai lá. Ele vai se haver com os outros. Sabe? O técnico o tempo inteiro, os outros têm uma postura de medo, de receio, e ele de enfrentamento e de acreditar como aquele que dá crédito. Ele aposta, né? Ele vai com o rádio. E não é que ele aposta porque ele espera que o rádio deixe de ter problema mental ou espera que o rádio atinja alguma meta. Pura e simplesmente ele vai para a inclusão. Ele faz algo. Ele convive, ele abre uma porta para o rádio. E ele simplesmente, ele só não desiste desse projeto, assim, mas não tem um fim. Ele algumas vezes responde para a diretora, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. E não dá para saber. Cada pessoa, né, como é que vai... O que vai acontecer? Como é que você vai decidir de antemão o que vai acontecer? As pessoas querem garantias. Ele está se guiando por valores, pela moral dele. Não há, eu falo desde o começo aqui também, não há garantias para as coisas. Ele está fazendo alguma coisa para se haver com ele mesmo, pelo que houve no passado, né? E ele ali na barbearia também vive um ano difícil, né? Porque não foi um ano bom para o time. E ele vai lá na barbearia e o Frank também, quando o time vai mal, o Frank também, com medo, querendo se queixar, ele procura um causador. E aí o bode expiatório dele é o rádio. O rádio é a causa de todo o mal. Elimina a causa. Que é o pensamento assim, pensamento higienista praticamente, né? Que é o pensamento, quem não sabe, é como você tratar alguém de maneira desumana
como se esse alguém fosse um mal em si, ou comportasse em si um mal e precisasse ser eliminado, como, por exemplo, uma sujeira. Que a sujeira... O que é a sujeira? Sujeira é alguma coisa que está fora do seu lugar. Por exemplo, a graxa no portão, ela tem a função de graxa. Na camisa, ela é sujeira. Num pano, ela é sujeira. Mas ali numa roda, num portão, não é. Se ela estiver cumprindo a função dela, está no lugar dela, ela não é uma sujeira. Você não vai remover a graxa de onde ela é necessária. Então, só que as pessoas não podem ser avaliadas como necessárias e desnecessárias nessa maneira. Porque aí o que acontece? A gente não tolera as pessoas porque a gente julga a partir de resultados do nosso interesse. Isso é egocentrismo. Eu só falo com quem me serve para alguma coisa. Isso diz sobre mim, quem eu sou. Eu sou interesseiro, eu sou vazio. Eu não trabalho com a minha afetividade, com a minha afeição em relação às pessoas, porque eu posso ter minhas metas, eu quero ser rico e eu dou o dinheiro. Por exemplo, tem um livro que eu comentei algumas vezes, O Segredo da Mente Milionária. Eu até recomendo, eu estou falando dele aqui porque ele é muito emblemático. Em breve também eu cito outros também, mas veio na cabeça agora esse. Porque ele fala muito de doação, de você separar uma parte do seu dinheiro para doar, para você, inclusive, mostrar que você pode ser rico e ser uma pessoa humilde, generosa, né? Mas não são coisas antagônicas. Uma coisa é você ajudar os outros, outra coisa é você sair distribuindo o seu dinheiro por aí. Não é isso, né? E a ideia ali que o técnico busca um equilíbrio, ajudar o rádio e treinar o time. Só que ele teve problemas, ele foi afetado e tal, isso lá na frente fica mais claro, tá? Enfrentamento da vida, das coisas, é enfrentar os problemas, não é não ter problemas, né? Como a gente sempre falou. Então nessa primeira parte a gente está encerrando, o técnico vai na cafeteria e ele não vai lá para se queixar. Porque eu vou lá, mas também eu vou lá colocar o rádio na escola e todo mundo fica reclamando, todo mundo fica buzinando no meu... Ele não vai se queixar. Ele foca nos problemas para resolver, né, os problemas e tal. Avalia, né? Podemos melhorar. Tivemos um ano foi bom, poderia ter sido muito melhor. Ele tem uma postura o tempo todo de humildade. O que é humildade? É se humilhar? Não, estou aqui. Poderia estar melhor, poderia estar pior. Fomos bem, ou seja, poderia estar pior, fomos bem, mas poderíamos estar melhor. Ele situa, ele fala da situação e ao mesmo tempo situa a situação, com perdão da redundância. Isso é humildade, né? Quando você culpabiliza o outro, você se diz melhor. Eu seria melhor se não fosse tal pessoa. Você não aceita o lugar em que você está. O Frank não aceita a situação do filho. Ele quer mais. Ele não aceita a situação do time. Ele não aceita ele ser prejudicado indiretamente pelo técnico e pelo rádio. Porque, é a chance do filho dele. Segundo ele, egocêntrico, né? É o momento do filho dele. Ele determina que aquele é o momento do filho dele. Só que aquele é o momento do filho dele, aquele é o momento do rádio, aquele é o momento do técnico, de todo mundo. Então é egocêntrico porque ele puxa o holofote para ele, para o filho dele, meu filhinho de ouro, para tudo que agora é o momento dele e meu também. Eu quero, né, o melhor para o meu filho, para... Né? E não tem isso da parte do técnico, né? Ele também tem lá seus problemas e seu desequilíbrio fica sempre ali como se ele não desse uma atenção devida à esposa e à filha. Não tem um lugar ali de perfeccionismo, sabe? O técnico é a bússola moral que todos deveriam seguir. Não, ele está tentando fazer as coisas da maneira certa, mas o tempo inteiro aparecem outros lugares, outros pontos em que ele está errando. E isso é muito importante para vocês perceberem no cuidado de si mesmos, porque é muito fácil ver no outro.